Bom dia, pessoal, bom dia a todos, bom dia. Tô descabelada já aqui. Bom dia. Solstício maravilhoso para todos. As energias que estão aí são muito poderosas, muito poderosas. Vocês não têm ideia, não têm ideia. Bom dia, pessoal do Brasil. Bom dia, ótimo inverno, iniciando-se, né, já nessa madrugada que começou. Ótimo verão para o pessoal aí do hemisfério norte. Boa tarde a todos que estão aí, que eu já estou vendo um monte de gente. E aí a gente começa a ter essa percepção do que são, né? Do que são os solstícios, porque são 2 a cada ano, ciclos solares, e nós temos que dar importância a eles. Nós somos seres de luz, isso não pode haver dúvida, nós somos seres de luz, e somos sustentados por essa estrela, né? Pelo Sol. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o Sol, ele realmente influencia em nossas vidas, influencia em nossas vidas. Quanto mais nós nos afastamos dessa força, mais sombra acontece, né? Isso é muito lógico. Quando eu me afasto do Sol, as sombras acontecem. Por isso que sempre houveram nas nossas civilizações o medo da noite, a noite como um paralelo ao mal, ao mal, que não é, né? Normalmente nós temos uma luz própria, todos nós temos uma luz própria. Por que eu falo normalmente? Porque é normal, literalmente, nós somos feitos de luz. Isso é natural. Né? Os elétrons, isso fisicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, nós somos energia, energia é luz. Então, quando nós olhamos para isso dessa forma, a gente sempre vai ter luz, sempre. Não importa que o sol esteja encoberto, que seja à noite, não importa nada disso, não importa. O sol está lá. O sol faz parte da sustentação da vida no nosso planeta. E isso quer dizer que ele tem uma influência gigantesca nas nossas mudanças, nas nossas escolhas e em tudo que nós vamos criar. Então, a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente, diferente. Convido você para olhar diferente. Perceba, quando você está na natureza, quanto que você se nutre. Por quê? Porque ali a natureza intacta, ou mesmo mais ou menos artificial, né? Um parque, que seja que o homem foi lá e plantou, mas assim, a natureza ela se faz. E ela se molda ali. As linhas de luz estão ali presentes. Então, quando você está perante a natureza, junto com a natureza, você se vê em unidade com ela. Quando nós estamos em unidade com a natureza, nós alimentamos e somos alimentados. Sempre, sempre. Alimentamos e somos alimentados. Os solstícios são fases, né? Então, assim, o nome já fala, solstício, tem a ver com o sol. Equinócio, que aí nós vamos ter lá em março e vamos ter em setembro o equinócio, lembra? Equivalente na escola? Equi quer dizer equivalente. Então, mesma distância, mesma quantidade. E ali nós estamos falando de dia e noite do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Então, em março e setembro, nós temos uma
uma energia de equilíbrio acontecendo. É muito legal, o equinócio, ele traz isso, ele recorda para você o equilíbrio. Os solstícios são pontos extremos, aonde nós temos o dia mais longo e a noite, ou a noite mais longa. Então, no solstício do inverno, nós temos a noite mais longa e o dia mais curto, e no solstício de verão, quer dizer, do outro hemisfério, nós vamos ter o dia mais longo e a noite mais curta. Então, nós somos polos ali. Mais próximo ao Sol, mais distante ao Sol. Isso é o solstício. Então, tudo é a relação Sol. Mesmo o equinócio é a relação Sol. Por quê? Porque é o equilíbrio entre a energia, metade da noite, noite e dia. Então, tudo que se refere ao planeta Terra em relação à luz está nos relembrando a força solar que nós portamos. Nós somos feitos à imagem e semelhança da força divina, né? Deus, Pai, Mãe. Então, essa energia criou tudo, sem exceção, criou tudo, 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 tudo. Nada foi... Na ordem de Melquisedeque, e a gente vai ter aí o curso, né, chegando no dia, em julho, no dia fora do tempo, dia 25, chega a ordem de Melquisedeque. Então, eu sei que tem um monte de gente que estava querendo fazer, já anota, já começa a se preparar, porque Melquisedeque chega com essa ordem nesse dia. Mas a ordem de Melquisedeque, ele fala sobre distribuição de luz, consciência. Melquisedeque é responsável pela evolução dos mundos no sentido de consciência. E ele diz que consciência e luz e amor é tudo igual. Quando nós nos referimos como sendo imagem e semelhança, nós temos essa mesma força. Se o Sol sustenta a vida do planeta Terra, o nosso Sol sustenta a nossa vida. Percebe? O que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. A lei do microcosmo e macrocosmo. Existem leis e a gente precisa perceber que as leis estão aí. Então, nada que está dentro não aparecerá para você fora. Sempre vai aparecer. Então, se sua vida não está boa, se está acontecendo coisas, olha para dentro. Olha para dentro. Tem algo aí. Às vezes, muito bem camuflado por nós mesmos, porque a gente tem mania de pegar nuvens e encobrir esse sol de uma tal forma que vai formar um monte de nuvenzinhas, muitas sombras lá dentro. Só que ele está ali. Nós somos filhos do sol e ponto, acabou. E esse sol, essa força solar, né? O grande sol central. Então, grande sol central, o que é isso? É a força do sol que passa por todos os sóis, todas as estrelas que são portadoras de luz estão ligadas à vida. Isso, quando nós começamos a olhar, nós começamos a perceber que nós somos esse gerador de sol, de luz, para as nossas próprias vidas. Nós somos este sol interno que vai sustentar esse meu universo aqui, minha galáxia. E quando você começa a ter essa percepção, você quer mais é que seu sol brilhe muito. Você quer mais que o seu sol brilhe, mas de uma maneira como se fosse, como diz na ordem solar, sol a pino, meio-dia. Porque aí ele não faz sombra. As sombras são criações de desalinho dessa luz solar que nós portamos, dessa força solar que nós portamos, dessa luz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Então, quando chega o solstício, todas as civilizações sempre comemoraram o solstício.
De lá do Oriente, aqui, o Ocidente, você vê civilizações que sempre comemoraram solstícios. Por quê? Porque elas sabiam disso. Elas sabiam da força que o Sol tem sobre o universo e ela sabia da força que o nosso Sol tem sobre os nossos próprios universos. O universo que eu tenho como ação. Então, as pessoas que vêm entregar uma compra para você estão no teu universo. Aquela pessoa que conversa no WhatsApp com você está no teu universo. Todas as demais pessoas que moram aonde você mora estão no seu universo, fazem parte. Se você é um sol, você ilumina tudo e todos. Tudo e todos. Não tem como não ser. Não tem como não estar. Não tem. Não tem. Isto é fato. Nós somos uma força. Se a minha força é negativa, eu também vou contaminar, vamos dizer assim, todo o meu entorno com a mesma energia. Sempre vou fazer isso. Esta é a imagem que eu trouxe essa semana, mais de uma vez, e eu quero que fique muito incutida em vocês isso. Nós somos essa energia aqui. Nós somos essa energia aqui. A crista das ondas, né, que é a altura que as ondas têm, elas, quanto mais próximos aonde nós estamos, onde nós, aqui no lago, nós caímos como uma pedra, elas são maiores e elas vão se atenuando conforme vai se espaçando. A distância entre uma onda e outra é sempre igual, é sempre igual. Então, esse movimento é um movimento que faz-nos pensar como eu estou sendo aqui? E o que eu estou emanando aqui? O que eu estou emanando? Quais são as frequências que eu estou emanando? Olha a responsabilidade, gente. Isso é responsabilidade. Qual é a frequência que eu emano? Ninguém está falando do outro, nós estamos falando de nós. O sol não fica falando, ô lua, tu tá muito grande. Não, é ele. É ele que dá a luz para a lua. E se ela está fenomenal no céu, é porque ele está emanando essa luz. Esta consciência precisa inserir de tal forma em todos os nossos elétrons, nêutrons, tudo, prótons, tudo que você precisa estar presente, ciente e completamente isso sendo verdadeiro para você. Quando nós temos esta energia, a gente chama isso de lei de confiança, por exemplo. Eu confio na minha luz. Eu confio na minha luz. E quando eu confio na minha luz, a gente vai ter algumas leis na cura dévica, porque é necessário. É necessário. Por quê? Porque a cura dévica ela não é um curso que você vem fazer para mandar para o outro. É você. É você. Eu vou assumir a luz que eu sou. Quando eu assumo e insiro mais luz através da minha consciência, através da minha alimentação, através de todo o meu processo com o universo, essa luz aumenta em mim. Quando aumenta em mim, pontos que não estão iluminados vão aparecer, vão. E eu preciso ter a responsabilidade de falar assim, eu que criei, ok, então vou descriar. Sem entrar no confronto, meu Deus, que culpa. Nada disso. O som não tem culpa, gente. Não existe. Culpa é uma programação gerada pelo inconsciente coletivo. Porque é mais fácil você se culpar. É mais fácil você se culpar e você se afasta dessa energia. Porque quando você está afastado, o sol fica tênue, né? Tipo assim, você consegue ficar, você consegue se distrair mais fácil. A força solar é muito importante, é muito importante. Eu fui para
para Foz do Iguaçu, no intuito, muitas pessoas me encontraram no encontro, mas eu não fui para o encontro, né? Eu não fui para o encontro, eu fui para um trabalho. Por causa da cura dévica estelar, eu cheguei dia 12 lá para esse trabalho. Tinha que ser feito dia 12. Por isso que o curso vai ser dia 12 do 7, porque foi feito esse ancoramento e foi maravilhoso, né? Quem vier para a cura vai ter uma percepção do que aconteceu lá. Todo esse processo que aconteceu no dia 12 e no dia 13, lá comigo, foi marcante. No dia 14 do 6, no dia 14 do 6, lá, o pessoal estava se empenhando no trabalho, né? O trabalho não era meu, aquele trabalho não era meu, eu estava lá, mas não era meu. Estava realmente junto, né, como uma unidade, mas ali, e eu estava completamente fora das linhas do tempo, então me acordavam 4 horas da manhã para trabalhar. Então, para mim, foi assim um processo intenso. E no dia 14, eu recebi uma mensagem. Hoje eles pediram que eu trouxesse isso para cá, porque há muita coisa chegando. Como eu recebi um recado assim, quando o ápice acontece, comportas se abrem mais uma vez. Então eu percebo isso da seguinte forma. Uma vez os dragões trouxeram isso numa aula que foi muito bonita. Eles falavam assim: é importante vocês entenderem que quando vocês sobem um trajeto numa montanha e a noite chega, é importante o descanso. Descanse, pare, faça seu acampamento, relaxe, durma essa noite, porque no dia seguinte, quando o sol começa a se mostrar, você vai acordar e você vai ver que você tem mais montanhas. E as montanhas nunca terminam, porque a luz nunca para, ela sempre é evolutiva. E aquilo ficou muito marcado, isso foi há anos, isso ficou muito marcado para mim. E eu realmente, eu sou um ser solar, e para a força dentro de mim é muito natural. Eu chega a um ponto, antigamente eu chegava e essa noite era maior. Eu percebo que eu estava, eu embutia na minha mente que eu precisava, entre aspas, descansar. Hoje, a coisa nem acabou ainda e eu já descansei, eu já estou numa próxima, é muito interessante. Então, dia 12 foi o ancoramento da cura dévica descer, acontecer. Dia 13 foi a minha noite, eu percebo que dia 13 aconteceu muitas coisas, eu passeei, eu fui na natureza, eu assentei todo o processo, eu vivenciei um processo, entendi por quê, que eu estava vivendo tudo aquilo, aquelas escolhas que eu fiz naquele dia 13. O dia 13, né, tem uma marca, essa frequência de término, né? Dentro do tarô, a 13 é a morte, então você morre e renasce. E no dia 14 aconteceu o seguinte: foi muito cedo isso, e eles trouxeram assim. O reino angélico solar traz a luz e suas frequências sustentadoras da vida e amor. O príncipe solar dá boas-vindas a todos que agora estão prontos para receber suas frequências de puro amor, que traduz-se em iluminação. Filhos do sol, sejam bem-vindos. Não haverá sombra onde estiverdes. Isto, para mim, assim, eu tenho uma conexão com os seres solares muito fortes, né? Mesmo. E esse foi o primeiro ponto que chegou algo, né? Que está, e depois chegou outras coisas e tudo mais. Mas o que eu quis trazer de presente para vocês hoje é exatamente isso, né? As forças do solstício deste ano, ela chega com um nível de influxo muito mais alto, tá? Muito mais alto. Códigos de luz solar chegando. Então, as pessoas, óbvio, elas são olhadas.
está explodindo, vai acabar, 3 dias de escuridão, oh meu Deus! Cara, faz 3 dias sem celular, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai ter que o sol acontecer alguma coisa para você ficar e entender que tu é viciado? Vai ter que acontecer algo? Será que nós vamos ter que criar cada um? Eu não vou criar isso, não. Cada um vai criar no seu universo um mal para poder cair e bater a cabeça no chão e falar assim: oh, eu posso ficar sem? Te cata, sabe? Tu, isso. Será? Você acha que uma energia de luz tem, tem a subjetividade mesquinha de botar o pé para você cair, para você acordar? Acha? Acha? Isso é energia que foi manipulada e tem um monte de gente usando, um monte de gente falando, um monte. Por quê? Porque dá audiência, gente, dá audiência. Guerra da audiência. Dor da audiência. Dá. As pessoas querem olhar. Você já viu batida de carro? Todo mundo para. E ainda não gosto de urubu, gente. Eu amo urubu. Tem uma família de urubu aqui perto, que eles acordam na montanha e vão lá para uma antena, ficam lá em cima. Eu adoro eles, eu converso com eles à beça. Porque os urubus nos ensinam isso. Mas é a natureza deles. É a nossa natureza. Então, você está criando seu universo. Se você quiser criar 3, eu não cria 3 dias, não, cria 7. Cria 7, porque é o número mais, né, mais importante ali de transmutação. Cria 7, 7 dias no escuro, 7 dias. Faz isso, porque 3 eu acho que é pouco. Para alguns é pouco. Ah, é pouco. Gente, nós somos seres divinos, criamos nossa realidade. E o dia que você entender isso e realmente confiar na força solar que você já porta, sua vida muda. Muda. E muito. Muda. O equilíbrio acontece de dentro para fora. A cura acontece de dentro para fora. A luz acontece de dentro para fora. O que há dentro haverá fora. Então, esse solstício chega com 2 números 9. Se vocês não fizeram as contas, são 2 números 9. E aonde? 9 9 dá 18, que dá 9. Ele fala, vai encerrar esse ciclo ou não? Vai encerrar essa oitava ou não? Vai começar a viver esse novo ciclo? É dentro de você, dentro. Dentro. Por que você não está criando abundância? Por que você não está criando leveza? Por que você não está criando? Porque você está preocupado com o outro, você está no outro, você está olhando a internet, você está olhando. Você está fora e não está dentro. Faça hoje um início, literalmente. Os magos aí que estão me ouvindo, comecem a fazer rituais. Faça um ritual de você, vá para algum lugar, sabe? Se una com a natureza, faça a humanidade, se una ao sol. Ah, eu não tenho, eu não sei, eu não faço. Vá para o sol, se una. As pessoas têm medo de olhar o sol, cara. Oh, vai queimar minha retina, putz, se fosse assim, eu já estava certa. Aí eu vou no oftalmo, tem um oftalmo aqui, e ele fala, nossa, sua lente não mudou. Eu, para que quer mudar? Não estou cega. Não estou a cada instante. Eu mudo os óculos, mas não mudo o grau. Eu falei, eu venho aqui porque eu quero armação nova. Ele riu. Eu gosto da minha cara com óculos. Gosto, gosto. Mas não muda. Porque não tem porquê. Não tem porquê mudar.
Nós queremos tudo na nossa vida. Tudo. Tudo, sem exceção. Ah, mas é hereditário. Se fosse assim, nossa. Meu pai não usava óculos com 95 anos, né? Não usava. Minha mãe só tinha um olho, porque ela perdeu um olho na infância, com uma infecção de um bichinho que bateu. E aquele que tinha era, passava uns perrengues. Eram eles, não eram. Eles estavam como meus pais, eles não eram meus pais. Eu sou filha do sol. Nós somos, nós somos, estamos e somos. Então, respeita e honra quem você está, todos que fazem parte disso, mas assuma quem você é. Esse é o convite desse solstício. Assuma quem você é, verdadeiramente. Vai chocar muitas pessoas. Muitas. Porque muitas pessoas gostam de ser ouvidas com lamúrias, né? Ela vem contar aquela história e quer que você assuma, ai, coitado, oh, meu Deus, ai, meu Deus, o que vai criar aqui? Nada, se você não escolher nada. Nada. Porque é a escolha da outra pessoa. São dois sóis. Dois sóis. Com seus universos completamente pontuados no sol que são. Quando nós entendermos isso e respeitarmos as escolhas de cada sol, a Terra vai mudar em instantes, instantes. Vocês têm noção como é rápido isso? Como é rápido. Mas a comodidade é enorme. Comodidade é enorme. As pessoas estão acomodadas, preguiçosas, porque dá trabalho mudar. Dá trabalho abrir um guarda-roupa e ver que tem um monte de entulho lá. Ah, depois eu olho isso. Dá trabalho fazer o almoço, depois eu lavo a louça. E nesses pequenos atos, você vai percebendo o quanto a pessoa deixa para lá, você percebe nos atos fora como são os atos dentro. Então, é muito legal quando você percebe, não, depois eu lavo. Depois eu lavo. O que acontece? Como é a minha vida? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Percebe? Isso é um programa. O programa é visto por nós externamente. Ah, depois eu lavo esse copo. Ah, fecha o armário, amanhã eu arrumo. Não, não precisa se preocupar, não, depois eu arrumo. Ah, os gatos vão ficar aí mesmo, deixa a cama se arrumar. Os gatos não ficam, né? Porque eles não gostam da energia de bagunça. Ou gostam, né? Ficam lá comendo toda aquela energia, se alimentam dela. Então, é super interessante. Para mim, é muito forte tudo isso. E eu percebo claramente, por exemplo, estou trabalhando dentro de mim uma frequência. É muito legal. Ontem de manhã, quando eu fui acordar a estrela não tinha reclamado ainda da vida, porque ela reclama alto. É a minha gata de 19 anos. Eu entrei no quarto e ela estava dormindo. E aí eu, bom dia, bom dia, bom dia, e ela nada. E aí eu mexi na cabeça dela e ela, cara, me deu um boom. Eu falei, estrela! E ela, sabe, eu, caraca, achei que você já tinha ido embora. E aí foi interessante, porque aí eu falei, tá, então como vai ser isso, né? Como vai ser isso? Percebi aquilo, né? Ela tá indo embora, eu sei, mas como foi isso? Como seria entrar no quarto e ela estar morta? E eu falei, não estou escolhendo isso, não. Estou escolhendo isso, não. Estou escolhendo passar isso com ela. Como passei com os outros, gostaria de passar com ela. Mas ela também pode escolher diferente do que eu estou escolhendo. E foi muito interessante. Hoje,
eu fiquei me enrolando para ir no quarto. E aí um dragão falou assim, pode ir que ela tá vivinha. Aí eu falei, pois é, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar isso, porque é algo assim. E esta noite eu sonhei que ela ia sair para. Ela veio no meu sonho, ela botou os dois olhos, ela tem olhos verdes, ela é linda, preta, ela botou os dois olhos, ela estava se despedindo. E ele falou: Você já sabe que ela está indo embora, né? Eu falei: Eu sei. Mas este ponto é interessante. Eu estou contando isso por quê? Porque é algo a ser trabalhado dentro de mim de controle. Se ela escolher ir embora sem eu estar presente, qual é o problema? Quanto que eu quero estar ali junto, né? Eu quero controlar. Então, assim, são processos meus. E eu sei a hora que eu curar isso dentro de mim, eu sei o que é, já tenho essa consciência, já percebi, né, exatamente o ponto. Tá ali, só estou olhando. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, é não brigar com isso. Ah, eu tenho que, eu tenho que. Não, já enxerguei. E percebo que isso é a energia da cura dévica, porque é isso. É a liberdade de cada ser quem ele é, e fazer quem ele fazer suas escolhas. Independentemente de ser um felino, de ser uma planta, de ser. E nós não estamos no controle de absolutamente nada. Então, é tão lindo quando nós temos essa consciência de simplesmente estar ali presente, né? E foi isso que aí, quando hoje eu entrei no quarto e ela estava lá toda, bom dia, eu falei, olha, vamos lá, vamos conversar. A hora que você quiser fazer sua escolha, eu estou aqui. Se quiser eu junto com você, vai estar tudo bem. Se quiser que eu simplesmente te ache, tá tudo bem também, sabe? E é óbvio que esse ponto, né, o quanto que nós somos controladores de tudo. Então, naturalmente, o rio, né, o rio, ele não controla, ou melhor, não se controla isso aqui, gente. Não se controla isso aqui. A pedra cai. Isso aqui, a pedra não controla. Não controla absolutamente nada. Então, é uma força muito linda quando a gente tem essa consciência de que a luz chega e ela ilumina. Ok, tenho aqui dentro de mim isso. Ok, estou pronta para olhar. Estou pronta para olhar. Porque se a luz te mostrou, você já está pronto para realmente. Quem tem olhos para ver, verá. Então, nós estamos com os olhos prontinhos para enxergar aqui. Esse solstício nos convida a isso, né? Nos convida a isso. Nos convida a soltar todo e qualquer tipo de condicionamento. Condicionamento. De tentar controlar, de tentar ser e fazer o que precisa. Ah, eu preciso. Quem disse? Quem escreveu? Ah, eu tenho que dar satisfação. Quem disse? Quem escreveu? Eu tenho. Quem disse? Você tem que ser quem verdadeiramente é. Que a força. Ontem recebi uma sessão terapêutica onde eu trabalhei o controle dentro de mim. Esse soltar e aceitar também é equilíbrio, com certeza. Com certeza. O equilíbrio começa dentro de nós. Quando você acha essa energia da luz do seu sol e você fala, ok. E ele vai ser forte, ele vai te mostrar tudo, 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 sem exceção. Então, quando o príncipe solar chega, né, e ele já tinha chegado antes para mim, há muito tempo, quando a cura do coração acástico chegou, ele já tinha se manifestado. É uma força, gente. O Sol tem uma força e nós somos parte dele. Nós somos parte dele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós fazemos parte de tudo. A morte não existe. A morte não existe. Existe simplesmente a transcendência. Então, a estrela me mostrou essa noite, nesse sonho, né?
essa vivência, porque foi muito próximo ao meu acordar. Eu não estava eu estava já num topo de consciência. Então é muito lindo, né? Quando ela chega, ela vem se despedir, ela está se despedindo. E é muito legal, assim, quão doce um ser pode ser de falar assim, deixa que eu vou embora sozinho, você não precisa ficar aqui, sabe? É lindo, é lindo. Então, assim, é amor, isso é amor. E o quanto que nós estamos na luz para receber esse amor? Ou você quer controlar amor? Amor controlado é amor condicionado. Porque você quer controlar tudo. Você controla o outro. Você não deixa o outro ser quem ele é. Você quer que ele seja quem você acha que ele tem que ser. Isso não é amor. Nós usamos essa palavra. Devia mudar essa palavra. Essa energia devia ser diferente. A gente usa essa palavra amor, mas não é. Não é mesmo. É uma energia muito material. Toma lá da cá. Troca. É troca. Então, esse solstício, ele convida-nos a nós termos e recebermos essas forças solares, né? Que chegam, códigos de luz, são uma luz codificada de cura, informação e energia dimensionalmente luminosa, superior, tá? Então, hoje chega um volume gigante de luz para o planeta. Podemos considerar isso uma onda. Muitas pessoas vão despertar, escolher, chega, eu quero isso, eu escolho isso, chega, não quero mais, eu não escolho mais esse caminho, aqui bastou, sabe? Baldes cheios, para quê? E tenta mais uma gotinha, ai, mais um pouquinho, ai, eu vou aturar mais um pouquinho. Um relacionamento que não está mais nas frequências, o marido está aqui, a mulher está aqui, ou tanto faz. E aí não vai, não anda, o barco não. Gente, quando um barco tem dois remadores, os dois têm que remar na mesma direção, ok? Tem que ser assim, ó. Porque se um remar assim e o outro remar assim, o barco fica assim, ó. Ele não sai do lugar, não. Ele não sai. Ele não sai do lugar. Você veio aqui para não sair do lugar? Aí você faz planos, nada acontece. Claro, você está aqui gastando energia em remar para um lado e manter o barco. Meu casamento. Porra, que saco. Isso é proformes. Você está aqui para ser. Amor é simplesmente falar: olha, eu amo tanto que eu estou indo. Mas é apego, né? É apego. Fica por causa de filho, fica por causa de não sei o quê, fica. Eu já ouvi uma pessoa falando assim que dava trabalho por causa de dinheiro. Já, já ouvi cada coisa, vocês nem imaginam. Isso há 30 e tantos anos atrás. Está casado ainda. Tudo doente. Tudo doente. Coluna cheia de não sei o quê, cheia por quê? Não tem sustentação? O corpo mostra. Tosse, tosse, tosse. Se me ouvir, vai saber o que está falando, né? Por quê? O corpo mostra o que tem ali. Ele vai mostrar sempre. Então, seja bem-vinda, dona Flora. Um lindo nome para um lindo dia, né? A pessoa que chegou aqui, caí aqui de. Ela falou, caí de paraquedas. Onde tinha parapentes na minha montanha, aqui, um monte de voadores ali. Os dias estão lindos, né? Muitos, gente, muitas pessoas fazendo parapente aqui no Rio. E aí vem até as montanhas, os ventos estão fortes lá em cima. E aí essa pessoa chega assim, encantada, Flora, olha o nome, gente. Aí, este é um ponto, né? É, já ouvi falar da lenda de amor impossível do. Ah, eu não. Depois eu vejo.
não sou muito ligada a às frequências de amores. Na realidade, eu caí nos Açores, porque todo mundo foi para um lugar que eu não disse não, todo mundo foi, e, e o meu ser estava claramente, era uma história dessa, de coisas impossíveis. Que amor que é impossível? Se existe amor, não é impossível, porque impossível é ficar junto, mas amar, percebe? Então, muitas energias de inconsciente coletivo inserindo, né? Inserindo em nós. Oh, a lenda, que lindo, um lá e outro aqui. Peraí, existe distância quando você ama? Não. Você vai embora? Ok, eu que o diga. Em algumas vidas, a minha chama gêmea está junto, não necessariamente precisa estar físico. Por que está físico? O solar, em horários de pico acima de 90 segundos, queima a retina. Oh, lá vem o oftalmo. Sim, já vi vários casos. Não, claro, tudo tem que ser um equilíbrio, né, Rafa? Equilíbrio. No amanhecer, entardecer por alguns segundos, não tem problema. Eu sempre pego o sol de manhãzinha, quando ele está nascendo, eu gosto de ficar olhando para o sol, gosto mesmo. Sempre fiz esse exercício. E realmente é delicioso, assim, de olhar o sol. Até entardecer não, mas o amanhecer eu gosto. Então vamos lá, gente. Eu vou conduzir vocês numa vivência, né, de receber esses códigos de luz. Precisamos nos alinhar conscientemente para poder recebê-los, de tão alta que é a frequência. Se eu não estiver na frequência idêntica, né, parecida, que é a minha energia da presença, eu não recebo, ok? Então, assim, cada vez que está chegando, e cada vez de ondas de luz que chegam, nós precisamos nos alinhar para recebê-las. Nós não vamos conseguir recebê-las, vai ser assim, um dia como qualquer outro, como está sendo para muitas pessoas hoje, nem lembram que é solstício. Por quê? Porque estão em outra frequência e aí não recebem, mas não recebem mesmo, porque são energias codificadas de luz com um sentido perfeito. Exemplo, quando você está com sede, muitas vezes você está com sede e o seu corpo, ele começa a mostrar para você que você precisa de algo. Se você não tiver presente, consciente, você vai comer. Você come, porque a sensação é a mesma. Mas não é comida. Você acabou de comer e continua com aquela sensação, porque não era comida, é água. É água. Então, é muito importante nós olharmos para isso. O quanto que nós precisamos estar literalmente presentes, abertos para receber o volume de energia que está descendo, que é muito alto. São frequências, olha, se você pega aqueles apitos que que tem uma alta vibração e você toca, né, assopra, você não ouve muitas vezes, mas os cães ouvem, porque está na frequência auditiva deles, tá? Então é importante isso, é importante isso. Nós precisamos elevar a nossa frequência para chegar e ajustar essas energias dentro de nós, tá? Isso é super importante. As pessoas acham assim, olha, fui fazer um curso, senti. Claro, não seguiu a presença para estar lá. Foi, caiu, eu falo, caiu do caminhão da mudança. Por quê? Porque um monte de gente foi. Então, aquela pessoa não está na frequência daquela energia e não recebe. Outras, meu Deus, estou vendo isso, aconteceu isso. E aí não funciona para aquela pessoa. E às vezes ela fica, ela só precisava se alinhar mais. Por algum motivo ela estava ali,
né? Nada por acaso. Por algum motivo ela estava ali, até para perceber que ela estava fora da frequência e buscar coisas para entrar na frequência. Quem tiver dificuldade de entrar na frequência, o que eu sugiro? Tudo bem, assista agora, beleza. Se não percebeu a energia chegando, guarda a gravação, né? Que a gente vai tá salvo. Você vai para a natureza, leva um fonezinho de ouvido, senta debaixo do mar, senta na grama, seja, pode ser até no seu quintal, não tem problema. Senta lá, se conecta com a natureza e ouve de novo. Você vai ver a diferença. Depois você me conta. Então, vamos lá? Eu vou levar vocês para essa imersão interna, para que nós possamos subir a nossa frequência através da nossa presença divina, que ela já está na quinta, e assim a gente possa receber esses códigos, ok? Então, vamos lá? Então, sentados. Feche seus olhos. Se estiver deitado, senta. Senta. Você nunca recebe Só quem está doente recebe visita deitado, gente. Quem está saudável, levanta para receber visita, senta, né? Fica numa posição de recebimento. Estou aqui pronto, consciente, presente, pés no chão. Inspira, percebendo essa ação. Inspira, solta o ar. Inspira, sente o ar entrando, sente o ar saindo. Solta o ar. Vamos trazer atenção para o nosso corpo, perceber o seu peso sobre a cadeira, perceber as pernas. Ache uma posição bem confortável nessa cadeira onde você está, então você pode ajustar, colocar uma almofada, sinta-se confortável. Quanto mais confortável nós estamos, mais o corpo para de te chamar a atenção. Eu estou segurando vontade de ir ao banheiro. Para e vai, porque senão o teu corpo ele vai aumentar os movimentos peristálticos e ele vai falar assim, eu não aguento mais, porque assim, eu tô com uma vontadezinha de ir lá fazer um pipi. Mas dá tempo. Dá para fazer. Mentira, porque aí toda a energia vai para lá. E o seu corpo começa assim, toque, toque, toque. Oi, tô aqui, toque, toque, toque. Oi, tô aqui. É assim que funciona. A bexiga fica assim. Ei, ei, ei. Então, o corpo tem que estar confortável. E quando eu falo confortável, ele não pode estar com fome. Ele não pode estar com sede. Ele não pode estar com vontade de ir ao banheiro. Ele tem que estar ali. Fiz tudo isso já. Ótimo, perfeito. Está pronto para começar. Então, vamos inspirar profundamente. Sente o ar entrando pelas narinas. O ar se espalha dentro de nós, ele vai fazer grandes movimentos internos. E quando você solta, você pode liberar tensões, preocupações, problemas. Meu Deus, que oração, quanto tempo vai durar? Quando você entra nessas energias do tempo, nós estamos entrando nas redes de inconsciente. Então, assim, tudo vai dar tempo, porque eu tô fora dessas linhas, então agora esse tempo é meu.
Eu estou no presente. Só existe ele. Inspira, solta ombros, pescoço. Começa a simplesmente estar presente. É claro que ele derrubou, né? Me derrubou, óbvio. Vocês estão me ouvindo? Gente, vamos continuar aqui, que deu um problema aqui, eu não sei o que está. Arte, eu não sei, não. Vamos simplesmente ficar aqui, online. Vamos pegar uma outra câmera enquanto isso. Inspira, solta o ar. Isso. Continua ouvindo, está tudo certo. Eu não sei se é a câmera ou não, eu vou mudar aqui. Vamos lá. Simplesmente inspira, solta. Ok, vamos lá. Ele vai estar sem câmera. Não adianta, gente, quando você começa a trazer coisas, e aí as coisas acontecem, não é? É sempre interessante de olhar. Então vamos lá. Então vamos. Ele está brigando. Ah, acho que funcionou. Pronto. Tive que tirar, voltar, está tudo certo. Vamos dar continuidade. Então vamos lá, pessoal. Se cair de novo, fica. Estou falando que a frequência é alta. Quando a frequência é alta, quando nós recebemos realmente conexões muito elevadas que vão mudar coisas, interferências sempre acontecem, tá? Então, assim, não vamos criar mais isso, vamos simplesmente ficar presente. Vamos lá. Nas próximas inspirações, vamos começar a levar atenção para o interior. Inspira e leva atenção para dentro. Inspira. Vamos nos tornando o ar. Vamos levar a atenção para o ar que entra pelas nossas narinas e vamos nos tornando esse ar. Vamos junto com ele para o nosso interior. Preciso saber onde, como. A essência está dentro de nós.
Podemos, inclusive, visualizar essa força solar dentro de nós. Então, inspira, e como se você fosse atraído pelo sol, deixa-se levar para esse interior. Inspira e vai se deixando levar, vai buscando, como uma abelha busca flores, borboletas, o sol, vai descendo e interiorizando. Vai para o interior do seu ser, essa frequência da luz que nós somos, que nós portamos como imagem e semelhança. Nossa essência máxima, nossa essência magma. Inspira e vai percebendo toda essa energia, percebendo toda essa ação que a luz traz de dentro para fora. Através da nossa essência, da nossa presença, vamos buscar grande sol central, vamos buscar todos os seres solares para dar sustentação a este trabalho, a força do príncipe solar, dos grandes devas solares, da força de Hélios e Vesta, as forças dos reinos dévicos de luz, de todos os planetas, da ordem dévica de luz, da ordem divina. Vamos nos deixar receber essas frequências solares, branco intenso, com pequenos pigmentos dourados começam a chegar. O sol não é amarelo, gente, o sol é branco. Vamos recebendo essas energias e simplesmente deixando que elas entrem em nós. Nós somos um campo fértil. Imagina um campo já arado, com a terra misturada, pronto para ser semeado. Esse é o nosso campo fértil. Somos esse campo nesse momento. Estamos aqui recebendo essas sementes. Pequenos códigos sementes que chegam. Ativações vindas da inteligência divina superior. E nós vamos recebendo-as. Equilíbrio, paz, é o estado que devemos estar para poder receber as forças elementais, as forças arcangélicas, as forças elohímicas, a força de toda a luz está empenhada nesse movimento. Estão ali conosco para que nós possamos receber esses códigos sagrados de luz. Vamos ser literalmente e individualmente trabalhados no nível que estivermos, para que nosso campo de recepção seja cada vez maior, para que essa experiência seja completamente restauradora da essência que nós somos. Quando esses programas chegam, eles vão literalmente entrar no lugar de programas fakes, programas ilusórios,
de não merecimento, de culpa, de medo, de dor, que foram inseridos e deixamos nos inserir, nos afastando da própria essência que nós somos. Esses códigos, uma força solar, vão chegando em todo o planeta. Todos que estão abertos vão recebendo. Inspira, sente seus pés no chão, para que as trocas aconteçam e nós possamos eliminar o que não faz parte de nós. Grandes círculos de luz branca vão se formando à nossa volta, para que o processo interno aconteça na docilidade, na leveza, do puro amor incondicional. Seres dévicos vão chegando, dragões, anjos, como se uma festa estivesse acontecendo. Como está? Comemorando a vida, comemorando a luz, comemorando o amor, comemorando a consciência em cada um, de cada um, para cada um. Essas frequências continuam a chegar, a inserir-se em nós. Esses arcos de luz, eles vão fazendo movimentos de baixo para cima, de cima para baixo, ressoando vibrações elevadas em todo o nosso campo, fazendo rompimentos de ligações áuricas que possamos ter com outros seres. Vamos ouvindo essas frequências como sons, como músicas das esferas, sustentadas pelos anjos, sustentando toda essa luz, toda essa frequência elevada que chega nesse solstício marcante de final de ciclo. Quando nós estamos prontos para abrir as comportas de um novo tempo, para cada um de nós. Somos nós que criamos nossa realidade. Quanto podemos estar presentes e criarmos a realidade que desejamos, que vem de nossos corações, que vem da nossa própria luz, que vem da essência que somos. Inspira.
Vamos percebendo todas essas frequências chegando e nos iluminando, iluminando o nosso campo. Quanto mais nós nos iluminamos, mais percebemos a luz que portamos. O sol que existe dentro de nós, como a nossa essência, brilhando potencialmente. Este processo não é um processo que se encerra, é um processo que ficamos presentes. Podemos voltar a ele a todo e qualquer momento, todo e qualquer tempo, porque tempo não existe, só existe esse presente. Podemos nos nutrir dessas luzes a qualquer momento. Basta estarmos, elevarmos nossas vibrações em equilíbrio, paz, para poder acessá-las. A força solar continua sempre inserindo toda essa energia para o planeta. Quanto mais elevamos nossa energia, nossa consciência, mais recebemos. Nesse momento, então, perceba isso. Perceba como você está e o que você está recebendo. Perceba as escolhas que fez. Perceba a sua vida como um todo. Perceba as escolhas que fará com uma nova visão para esse novo ciclo. Agora traga gentilmente sua atenção para você, para o seu corpo, estando presente mais uma vez, deixando essas frequências assentarem, mostrarem para que elas vieram, mostrarem a força que a sua essência já possui, a coragem, o discernimento, a responsabilidade de que nós podemos tudo, sem exceção. Inspira, dê um tempo para você, para essas energias assentarem. Inspira. Faça hoje momentos dessas percepções. Volte nesse momento, volte nesse instante de recebimento. Vá para a natureza, faça de novo. Perto de lugares, pessoas, situações de baixa vibração, talvez você não consiga sentir. Mas quando você está em meio à natureza, ou pequenos animais, ou mesmo plantas do seu quintal, você vai conseguir facilmente se elevar e receber mais. Gratidão, pessoal, por estarem aqui, gratidão por esse novo ciclo que começa, esse nosso solstício. Gratidão a você, gratidão por ter ficado. A gente percebe claramente, vocês já perceberam, que a partir do momento que eu comecei a falar das frequências dévicas, a internet começa a dar esses panes todos. E aí que eu acho o máximo, porque eu sei que eu estou no caminho certo, porque é incrível o quanto vem de interferência, né? Hoje também, de uma forma. E eu estava ali de olho fechado, não estava nem percebendo, quando alguém me pediu para abrir o olho e vi que estava fora. Então, assim, é incrível isso, né? A gente percebe que a gente está no caminho certo quando nós incomodamos algumas frequências. E o grande, aí tem um grande trunfo
que eles me ensinaram, eu quero passar para vocês. Quando você se vê presente a uma frequência de interferência, senti isso no meu trabalho, com pessoas do meu time, que as influências acontecem, o segredo está no fluxo. Ok, o que tem aqui para mim? Ok, vou emanar, deixar eu entrar na minha energia, na minha essência, e está tudo certo. É impressionante como o fluxo volta a fluir. Então, se eu entrasse aqui em desespero, meu Deus, caiu, se eu saísse da frequência, eu realmente não ia conseguir voltar. Percebi que vocês estavam me ouvindo, era a câmera, e olha, eu estou com ela da mesma forma. É muito interessante o quanto que a gente faz e percebe que nós estamos realmente no caminho certo. Deixa eu ler aqui. Hoje foi diferente. Tinha barulhos aqui em volta, mas eu só sentia códigos de luz da tua voz como se tocassem em meu corpo suavemente. Foi lindo sentir essas ondas e receber e integrar tanta luz. É muito forte, assim, né? Você trabalhar com a força solar, trabalhar com as energias do solstício, né? É muito importante. Então, assim, convido vocês a fazerem literalmente alguma coisa mais pontual, sabe? Faça algo na tua casa, coloca um perfume. Não gostam de cheiro? Pega um perfume seu mesmo. Asperge aí, muda, abre coisas, muda coisas, sabe? Faz essa energia circular, faz essa frequência assentar de alguma forma, porque ela já está aí, tá bom? Gente, ótimo final de semana para todos, né? Hoje termina essa semana, amanhã a gente começa um ciclo de interessante, um domingo. Então, assim, fica presente com tudo isso. Semana que vem a gente vai estar juntos com as frequências déricas. Ai, ai. Uma festa de luz, é isso aí. Eu sou também, sou grata a todos. Gratidão, gente, gratidão de vocês estarem aqui, de acordar cedo no sábado, para estar junto. Hoje foi, então, olha, começou assim. Eu coloquei o despertador, porque eu gosto sempre de acordar, e quando eu tenho live, eu coloco o despertador às 7 horas da manhã, que é um processo que eu faço até às 8. Dá para fazer tudo, as intempéries aqui de casa, e 8 horas eu estou pronta para entrar em meditação, tá, beleza. E eu acordei, simplesmente, acordei, eu falei, nossa, mas quando eu fiz várias coisas, quando eu peguei o celular, eu não tinha programado, eu pus, mas ele não entrou. E eram 7h20 a hora que eu peguei o celular depois, eu falei, interessante, mas eu me acordei, né? E eu acordei, estava tudo ok. Então, assim, é interessante, se eu olhasse, caramba, já são 7h20. E eu, não, tá tudo certo, eu estou fora das redes do tempo hoje. E olha, ao contrário, acabei tudo muito cedo e estou aqui já há um tempão. Então, assim, não entre em conflito. Quando você entra em conflito, você entra nessa energia. Então, fica presente no que acontece à sua volta, tá bom? Como um observador, só observa. E entra no fluxo, que tudo flui, realmente. Namaskar, pessoal. Ótimo final de semana para todos. E um lindo dia de solstício para todo mundo. Namaskar.